Boa tarde a todos. Desculpe um pouquinho o atraso aqui para nós entrarmos no painel. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nosso painel agora, o último do dia, vai falar sobre o Open Banking, as discussões e os desafios à luz da proteção de dados pessoais. Temos aqui, junto com a gente nesse painel, eu vou estar como moderador, a Juliana Oliveira, secretária nacional do Consumidor no Ministério da Justiça, a Maria Caparelli, advogada do Nubank, a Ana Frazão, professora da UNB e ex-conselheira do CAD, e o Diogo Silva, chefe da subunidade em regulação do sistema financeiro do Banco Central. Queria agradecer a todos e queria passar inicialmente a palavra para a secretária Juliana, para fazer, aliás, para todos na sequência, né, mas vamos começar pela secretária, para fazer a sua introdução inicial sobre o tema e suas considerações iniciais. Muito obrigada, doutor Eduardo, um prazer estar aqui, né, ladeada pela professora Ana Frazão, com quem eu sempre aprendo, com a doutora Mariana. Obrigada pelo convite. O tema é muito importante, né? O setor bancário é um setor que depende fortemente de informações para definir produtos e preços, principalmente em razão de questões como a confiabilidade do cliente, né? Então, nesse sentido, falar de Open Bank se torna uma ferramenta de grande importância para permitir também que haja competitividade no setor, né? Com um compartilhamento mais livre de informações sobre o cliente, desde que com seu consentimento expresso, é possível que as instituições consigam obter informações essenciais para competir no mercado financeiro. E a partir do momento que se obtém informações sobre clientes, também é possível identificar especificamente quem são os bons pagadores, né, aqueles consumidores que têm potencial de investimento, criar propostas personalizadas, e isso não era possível, né? Então, agora nós temos uma oportunidade também de criar algumas facilidades para o consumidor, e eu estou falando aqui, né, um pouco com o meu chapéu de secretária nacional do consumidor. Além disso, nós temos, né, uma questão importante referente à proteção de dados, e nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que nós vamos acabar debatendo hoje bastante sobre isso. Independentemente dessas facilidades que foram criadas, existe uma preocupação grande com relação a esses dados do consumidor, né? Então, a gente está falando de proteção de dados e também de proteção de dados de consumidor, que está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, de todo modo, eu vejo o Open Banking como uma facilidade, né, potencial para lidar com mais, o próprio cliente lidar com mais de uma instituição financeira, diminuir a burocracia, nós provavelmente vamos ter produtos aí menos dependentes de um relacionamento anterior com a instituição, então o consumidor vai poder manter a sua conta corrente em um banco, mas receber empréstimo talvez de outra instituição financeira, e isso acaba abrindo espaço também para instituições mais especializadas. E é também verdade que é um sistema que incentiva ao mesmo tempo, né, a educação financeira por parte dos consumidores. Isso a gente tem trabalhado bastante na Senacom, porque nós estamos trabalhando num empoderamento do consumidor, para ele compreender quais são os produtos e serviços ofertados por cada um dos agentes. Então, tem muitos pontos importantes para debater hoje. Eu faço essa pequena introdução, porque eu também quero ouvir, né, as demais, mas ficamos aqui depois para as questões e aprofundamento aí dos pontos que são interessantes para o consumidor brasileiro. Obrigado, secretária. Gostaria de passar para o Diogo, perdão aqui as outras palestrantes, mas para o Diogo aqui, está representando o Banco Central, para ele fazer as considerações iniciais dele. Por favor, Diogo. Aliás, perdão, Diogo, eu não o cumprimentei, só cumprimentei as mulheres. Nada contra. Não, mas temos muito tempo ainda para debater e dialogar, então, sem problemas da minha parte. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra debater esse tema, que é, para mim, pelo menos, eu considero apaixonante, eu tenho coordenado, então, a parte, pelo menos, regulatória do projeto Open Banking no Banco Central nesse último ano e meio. E nessa fala inicial, vou até pegar um gancho, então, que a Secretária Nacional do Consumidor falou. Teremos alguns desafios impostos pelo Open Banking,
notadamente o engajamento dos consumidores e também garantir que o consumidor conheça os seus direitos, mas acho que também é relevante falar dos potenciais benefícios e oportunidades que o Open Banking proporciona. Então, tanto a entrega de produtos e serviços de forma mais conveniente aos consumidores, a criação, concepção de produtos customizados ao perfil dos diferentes públicos, a maior facilidade para comparação entre as ofertas disponíveis no mercado, e tantos novos modelos de negócio que são possíveis com o Open Banking, e até vendo em outras jurisdições que já têm o Open Banking implementado há mais tempo, como o Reino Unido, nesse tempo de pandemia, até programas assistenciais foram possíveis graças ao Open Banking. Mas assim, o que é o Open Banking para quem não está tão familiarizado com o projeto, né? Então, vou falar bem rapidamente, é simples, na verdade. O que a gente está fazendo com o Open Banking? É padronizar o processo de compartilhamento de dados e serviços entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, compartilhamento que vai ocorrer por meio de APIs, que são as interfaces dedicadas citadas na regulamentação. Essas APIs vão ser padronizadas pelo Banco Central de forma gradual e faseada, e esse compartilhamento, como citado pela Secretária Nacional do Consumidor, depende de prévio consentimento do cliente, que é o titular dos dados pessoais. Então, vamos dizer assim, acho que a principal contribuição da LGPD foi essa, né, mudar essa dinâmica. Então, o consumidor é titular dos seus dados pessoais, e esse consentimento pode ser revogado a qualquer tempo. Vendo em outras jurisdições, Austrália, por exemplo, que tem o Consumer Data Right, por que o Open Banking é a fase 1 desse movimento de empoderamento do consumidor sobre os seus dados pessoais? Então, o setor financeiro é um dos setores mais regulados. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as instituições financeiras estão sujeitas à Lei do Sigilo Bancário, Lei Complementar 105, desde 2001, e também o Conselho Monetário Nacional editou regras de portabilidade dos dados em 2006. Então, não é novidade, o que a gente está fazendo aqui seria simplesmente padronizar como esse compartilhamento vai ocorrer. O setor financeiro também tem altos investimentos em tecnologia e segurança da informação. Então, citando novamente a nossa experiência, as IFs têm que observar regras de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, regras de política de segurança cibernética, regras de gestão integrada de risco, entre tantas outras. E a ampliação da concorrência nesse setor tem benefícios claros, alguns eu já citei, mas algo muito relevante é a inclusão da população, né, a inclusão financeira da população, alcançando setores desassistidos. Então, esse fluxo de informação, sempre com o consentimento do cliente, vai possibilitar que clientes que não têm históricos de crédito, eles possam comprovar, por exemplo, que eles pagam contas de água, luz, telefônica, e sim poderiam acessar crédito como bons pagadores. E sobre esse último ponto, também é algo já citado, ajuda o planejamento familiar das famílias, o planejamento financeiro das famílias, que nesse momento de Covid, eu acho que ganha uma atenção ainda mais importante por parte do setor público. Então, em suma, temos o arcabouço legal adequado, muito reforçado pela LGPD, temos a tecnologia para assegurar que o compartilhamento ocorra de forma segura, ágil, conveniente e precisa, e o Open Banking é um ecossistema evolutivo e que vai se adaptar ao longo do tempo às demandas da sociedade. Então, gente, é isso como introdução. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Realmente é bom sempre a gente dar uma esclarecida, né? O tema é interessante, o tema é realmente muito inquietante, né? E o pessoal às vezes não conhece toda a dimensão que a gente pode alcançar com ele aí na inclusão financeira e na competição, né? Eu queria aproveitar, então, passar para a professora Ana Frazão, para ela fazer as considerações iniciais dela, por favor. Bom, muito boa tarde a todos. Começo fazendo um cumprimento muito especial a você, Parajo, a todos que participam desse painel, minha queridíssima amiga Juliana, Diogo, Mariana, sem dúvida nenhuma que é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui também para compartilhar algumas angústias e certamente aprender com os outros painelistas que trazem, como já foi mencionado, visões distintas e também preocupações que são diversas. Da minha parte, nessa fala inicial, eu gostaria de enfatizar algumas preocupações específicas a respeito da portabilidade dos dados no contexto da LGPD. E é interessante porque quando a gente pensa em Open Banking, a gente pensa em portabilidade, que certamente é um dos direitos mais fascinantes para quem estuda proteção de dados. E é muito interessante que tanto a Juliana como o Diogo mencionaram essa questão
do empoderamento do titular, no caso do consumidor, da autodeterminação informativa, aquela ideia de que os dados são dele e ele pode realmente ter um controle sobre a utilização desses dados. E, ao mesmo tempo em que isso é um instrumento de empoderamento do titular, é também um grande dínamo concorrencial, especialmente em mercados que dependem dessa informação. Então, a Juliana e o Diogo já explicaram muito bem uma série de vantagens e benefícios, e eu acrescentaria a tudo que eles falaram apenas um lembrete de que o nosso mercado financeiro é um mercado extremamente concentrado e que, portanto, além de todos esses aspectos que eles já mencionaram, qualquer iniciativa que possa dinamizar a concorrência nesse setor, ela é muito bem-vinda. E o fato de se tratar também de um mercado regulado é muito promissor nesse aspecto, porque uma das grandes discussões que se coloca quando a gente pensa em portabilidade é a discussão sobre interoperabilidade, ou seja, como é que vai funcionar, como é que emissor e receptor vão se comunicar, como é que um vai receber os dados, o sistema de um vai ler os dados do outro, e quando a gente tem uma iniciativa que, por mais que se concentre na autorregulação, na participação direta dos agentes econômicos, mas também tem uma supervisão geral por parte do regulador, tudo leva a crer que esse processo se dará de uma maneira muito mais segura e mais harmônica. Agora, eu queria aproveitar esses minutinhos aqui que eu tenho, iniciais, para mencionar que, apesar de todos esses aspectos positivos, é claro que um aumento do fluxo desses dados também traz preocupações à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. E é muito importante lembrar aqui que, quando falamos em proteção de dados, não estamos falando apenas em privacidade e em segurança desses dados. A grande questão é que hoje, numa economia movida a dados, esses dados eles são utilizados para uma série de inferências, predições e julgamentos, dos quais dependem o futuro das pessoas. E isso é utilizado em diferentes searas, então hoje a gente vê cada vez mais a utilização dos dados, alimentando sistemas de inteligência artificial, que vão decidir, por exemplo, quem é que vai ser contratado ou não no mercado de trabalho, quem vai receber crédito ou não e a que taxas no sistema financeiro, e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente ter ideia de que estamos falando de algo que é muito maior do que privacidade. Estamos falando de liberdade, de igualdade, de não discriminação, de acesso a direitos e oportunidades, e conectando todas essas discussões também com o problema das decisões algorítmicas, que preocupam tanto quanto acertam, quando também quando erram, né? Quando acertam, porque às vezes elas estão revelando características da nossa personalidade que nós não gostaríamos que fossem exteriorizadas. E preocupam quando erram, porque, além do aspecto da devassa dos nossos dados, além de tudo, estaremos sendo mal julgados e poderemos estar perdendo uma série de oportunidades em razão disso. Então, é muito importante a gente pensar nos dados. Muito se fala dados como novo petróleo, mas dependendo da perspectiva que a gente analise, nós vamos poder pensar em dados também como um novo plutônio, no sentido de que a má utilização desses dados pode levar a consequências extremamente preocupantes, tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista social. E hoje, além dessas inferências e dessas predições, o que a gente percebe é que muitas vezes existe todo um ecossistema que possibilita a manipulação informacional dos usuários, ou seja, a partir das fraquezas e das suscetibilidades desses usuários, eles são submetidos a informações equivocadas que irão comprometer os seus processos decisórios e até mesmo a processos de manipulação digital. Então, quem estuda mais a fundo os dados já ouviu falar certamente em mercados de tempo, mercados de atenção, mercados de consciência, discussões sobre neurocapitalismo, neurodireitos, a ideia de que hoje, de fato, talvez o maior desafio em uma sociedade movida a dados é preservar o livre-arbítrio. Vejam que é claro que todos os riscos envolvidos nessa questão dos dados aumentam quando a gente imagina que haverá um sistema em que esses dados passam a estar sujeitos a um fluxo muito maior. Ou seja, isso envolve não apenas a coleta e o armazenamento, que já é feito hoje pelas instituições nas quais o cliente tem os seus dados, mas envolverá também o fluxo,
desses dados, envolverá um novo agente também coletando e armazenando esses dados. Cada um desses agentes está inserido em estrutura econômica, às vezes grupal, e aí começarão uma série de discussões em que medida é possível o fluxo de dados dentro do grupo, isso está dentro do legítimo interesse ou não. E isso sem falar também no problema de segurança desses dados, mas a gente parte realmente da premissa que aumentam os riscos, aumentam as possibilidades de desvio de finalidade. E uma última observação: dados financeiros são muito indicativos, eles podem revelar muito da pessoa e do usuário, ainda mais quando eles são combinados com outros dados. É interessante que a nossa lei, ela parte de uma distinção entre dados sensíveis e dados não sensíveis, mas hoje muito se discute em que medida, mesmo a partir de dados não sensíveis, já seria possível se fazer um tal número de inferências a respeito dos titulares, que poderíamos chegar a um cenário de uma série de discriminações muito próximas àquelas que decorreriam da utilização de dados não sensíveis. Então, eu concluo aqui essa minha intervenção inicial só mostrando que os benefícios, sem dúvida nenhuma, são inúmeros, mas também existem riscos e é por isso que a gente precisa tratar desse assunto com bastante cuidado. Obrigado, professora. Realmente a questão da segurança é um ponto de atenção muito forte para esse tema, né, com todos relacionados à questão financeira, né, mas, e evidentemente também que esse mining de dados aí é uma coisa que a gente também tem que ficar atento. Mas eu passo rapidamente para a Mariana, para ela fazer as considerações iniciais, e aí na sequência a gente tem algumas perguntas para os nossos painelistas, e aí eu refaço as perguntas. Por favor, Mariana. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada a todos pelo convite também. É uma honra estar aqui nesse painel, principalmente por estar junto com duas mulheres que eu admiro muito, então, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, eu estou no Nubank tem 1 ano e meio. Eu entrei para liderar, do ponto de vista jurídico, a adequação do Nubank à LGPD. Então, trabalhei muito nessa construção toda, né, pensando bastante em segurança e na jornada mesmo do cliente, em atender direitos de titulares, pensando em menos fricção e alinhado com segurança. Então, foi um caminho super interessante, super desafiador. E agora, com o Open Banking, também é mais um desafio para olhar para as intersecções da legislação, né, e pensando também sempre com esse olhar de proteção de dados. Então, hoje no Nubank eu estou com o chapéu de DPO, então, mais esse desafio de ter esse cuidado especial ainda com dados pessoais. E o Nubank, ele nasceu já com a missão de devolver o controle da vida financeira para os clientes. Então, o Nubank vem de um histórico de inconformismo com burocracias do sistema, pensando em facilitar um pouco a vida dos clientes e devolver realmente esse controle para as pessoas terem mais conhecimento e o Nubank conseguir levar isso de uma forma mais simples, chegar onde o setor não estava e conseguir fazer isso tudo com tecnologia, com simplicidade, com segurança. Então, o Open Banking está muito alinhado com todo esse dinamismo e com toda essa ideia já que está no DNA do Nubank. Então, pensando um pouco na visão do Nubank, e nos princípios da LGPD e no que propõe o Open Banking, a gente tem a autodeterminação informativa, princípio de segurança, transparência. Então, são conceitos que estão super alinhados e que estão também dentro da cultura do Nubank. Então, essa jornada que a gente está pensando, que a gente está construindo, o Nubank é super ativo também nas discussões de Open Banking, participa dos GTs, pensando justamente em construir e desenvolver junto, construir o Open Banking de uma forma que funcione, que seja seguro e que seja flexível e que acompanhe acompanhe a inovação para que
tenha realmente novos entrantes, para que tenha competição, para que alcance mais clientes e que isso, de fato, melhore o mercado. Então, o Nubank sempre agiu dessa forma e é um desafio sempre trabalhar nisso com tecnologia. Então, o Nubank publicou, no começo do ano, um white paper falando um pouco sobre uma proposta de padrões de segurança. Então, isso é algo super legal, está no nosso blog, é super interessante. A gente fala um pouco de segurança, de padronização de APIs, pensando em reduzir custo de integração, pensando em eficiência, tudo isso alinhado a uma boa jornada do cliente, porque se não for uma jornada eficiente para o cliente, o que tiver de friction pode não funcionar no sistema da forma que deveria. Então, são algumas ponderações que são interessantes e que a tecnologia precisa atacar. Então, é uma construção interessante e que tem vários viés, né? Não é só o lado jurídico, a gente trabalha muito com... Tem que dar mão para os engenheiros para conseguir enxergar isso de uma forma que faça sentido. Então, é uma construção e uma dinâmica super interessante. E o que a gente quer é isso, que funcione de uma forma eficiente, segura, duradoura e trazendo sempre autonomia e eficiência e confiança para os clientes. Muito bom, Mariana. Obrigado aí pela tua introdução aí sobre o tema. Eu gostaria agora de passar para um bloco onde eu queria fazer algumas perguntas para os nossos painelistas, né? E diretamente. Eu queria começar com uma pergunta para o Diogo, né? Diogo, a gente sabe que esse trabalho, né, do Open Bank, ele vai ter que estar muito alinhado à questão da LGPD, né? Da questão justamente da integração, principalmente, com a NPD, né? O Banco Central ele já teve algumas experiências aí de integração com outros órgãos e tudo mais, né? Na sua visão aí, como que das experiências que vocês já tiveram com esses outros órgãos, como que você está vendo essa integração, essa troca de informações, vamos dizer assim, entre Banco Central e a NPD para a proteção de dados no contexto do Open Bank? Acho que você não abriu o microfone, Diogo. Desculpa. Então, o que estava falando é que nesses últimos anos o Banco Central ele firmou acordos de cooperação com diversos órgãos, inclusive a Senacom, exatamente porque o Banco Central ele agora não tem só mais uma visão, vamos dizer assim, prudencial do sistema financeiro. Ele também nos últimos anos adotou diversas medidas para melhorar o relacionamento entre clientes e instituições financeiras. Então, aí várias medidas, algumas delas eu inclusive tive a honra de participar, como a própria regra de tarifas, por exemplo, que eu cito, que mudou muito a dinâmica do mercado, é referência até hoje para outros países, para a regulação desse aspecto. Então, o Open Banking, até assim, falando um pouco porque hoje a gente é visto como referência lá fora. Tem duas razões, eu vou explicar bem rapidamente, porque tem a ver aqui com a resposta. Uma, primeiro, porque a gente conseguiu uma governança da implementação do Open Banking, em que a gente assegura a representatividade e a pluralidade de todas as instituições participantes. Então, a gente tem um conselho deliberativo nessa estrutura, e que é composto por representantes de instituições de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, e também temos um conselheiro independente que garante a preservação também do interesse público e também que seja levado em consideração. A segunda, que tem muito a ver com aqui, é porque o modelo de Open Banking brasileiro, ele é de Open Finance. Então, outros países começaram a regulação com serviços bancários tradicionais, então conta e crédito. Enquanto o Open Banking aqui no Brasil, que vai ser implementado de forma gradual e faseada, na sua fase 4, ela amplia o escopo para abranger serviços como seguros, investimentos, previdência complementar aberta. Então, no caso, a gente vai ter forte interação com outros reguladores setoriais, como, por exemplo, a SUSEP, a CVM, a gente já começou iniciativas a respeito, e vai ser muito importante a nossa interlocução com a NPD. No caso, o Open Banking, como eu falei, ele está tratando simplesmente do processo de compartilhamento. Questões, por exemplo, com a instituição que vai receber os dados, questões, por exemplo, como assegurar o direito
esquecimento por parte do cliente, ter que anonimizar os dados depois de vencido o prazo daquela finalidade que foi determinada, são questões que vão ter que ser analisadas à luz da LGPD. Então, assim, a gente não quis avançar na seara da NPD, a gente focou exatamente o que a gente teria mandato para fazer, e algo também que não estava já previsto na legislação vigente. Uma questão importante, no entanto, é que a gente, no Open Bank, ele também trata do compartilhamento de dados de pessoas jurídicas, enquanto nesse primeiro momento a LGPD está focada muito, então ela é exclusiva, na verdade, para o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais. Então, acho que vai ser uma conversa de duas mãos. A gente vai conversar muito com eles para mostrar essa nossa experiência da padronização, que pode a NPD implementar para outros setores que talvez não tenham reguladores setoriais, então acho que vai ser benéfico para eles essa troca de experiência. E também a gente entende que são coisas complementares. O Open Bank só foi possível por nós termos essa lei geral de proteção de dados pessoais existindo, mudando essa dinâmica sobre a titularidade dos dados. Então, vamos sim ter, imagino, espera-se que tenha acordos de cooperação para poder ter atuações integradas quando a questão for o compartilhamento de dados de clientes, sejam pessoas naturais e jurídicas, e, quem sabe, até com uma sugestão, eventualmente, para NPD, né, se alguém da NPD estiver ouvindo, talvez até avançar, né, no futuro também, para tratar na lei também do tratamento de dados de pessoas jurídicas, pelo menos micro e pequenas empresas, né, então que hoje não tem o mesmo tratamento dispensado pela lei como tem para pessoas naturais. Então, temos experiências passadas, como da própria Senacom, que a gente vai aproveitar nesse relacionamento que teremos com a NPD, e na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala que antes da NPD regulamentar um assunto, o regulador setorial vai poder fazer oitivas, então o Banco Central até espera, né, poder participar lá do processo de regulamentação que a NPD vai fazer quando o assunto for impactar o sistema financeiro, para a gente passar nossas experiências, e estamos abertos para essa discussão. Quando ocorrer, né, então, é isso. Vai ser realmente um aprendizado bastante interessante, né, ainda mais por causa que a agência praticamente está recém-constituída, né, ainda tem bastante coisa para evoluir, mas a pergunta que eu fiz foi justamente no sentido de já ver a experiência que vocês têm de relacionamento com os outros órgãos, né, e outras entidades, para reforçar esse ponto. Mas ok. Obrigado, Diogo, pela tua resposta aí. E eu queria passar, então, para uma pergunta para a secretária Juliana, que aí o Diogo tocou bem no ponto, né? Na verdade, nós estamos falando de consumidores, né? Pessoas físicas, né? E aí, especificamente, falando a respeito desse tema, quais seriam as recomendações que a secretária teria com relação a pontos fundamentais aí para serem observados pelas instituições financeiras, né, para que esse novo sistema não prejudique o consumidor? Perfeito, ótimo. Bom, foi ótimo, né, porque o Diogo começou essa sessão de perguntas e, de fato, a Senacom tem buscado um diálogo muito cooperativo e aberto com o Banco Central, né, para que nós possamos tratar também desse novo marco regulatório que tem o potencial de trazer grandes benefícios para o consumidor. E eu entendo, eu até queria parabenizar a organização aqui desse debate, que é muito importante eventos como esse e uma aproximação também, né, dos fornecedores, das instituições financeiras, do próprio Banco Central com os órgãos de defesa do consumidor, porque nós precisamos trazer confiança para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Quando eu falo do sistema, eu estou falando mais de 900 PROCONs entre os municipais e estaduais, além de outros agentes. Então, essa segurança, ela é compartilhada depois com os próprios consumidores, né, sobre os benefícios que o Open Banking pode trazer para o consumidor. E o Banco Central tem se mostrado um grande colaborador nesse sentido, não só em relação ao Open Banking, mas a diversas mudanças regulatórias que o órgão tem feito para aperfeiçoar o sistema financeiro, como foi inclusive o PIX,
nós tivemos um evento muito interessante aqui, até deixo essa sugestão para o Diogo, para a realização de um evento com os membros do sistema, né, com representantes da Senacom, do Banco Central, para disseminar os conceitos, isso é muito importante. Esses benefícios eventuais, riscos, são mitigados quando a gente traz essa melhor informação. E principalmente com base aí no Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue trabalhar isso melhor com o próprio sistema. Eu vejo alguns detalhes mais específicos sobre o sistema que eu acho que poderiam ser esclarecidos, sim, para garantir uma melhor experiência do consumidor. Por exemplo, é importante saber se o consumidor ele terá acesso prévio ao conteúdo que será compartilhado com as outras instituições. Isso porque um dos problemas que o consumidor encontra atualmente tende a se referir a essa incapacidade de compreensão sobre a extensão dos dados que a instituição tem sobre ele, né? Tem uma assimetria grande de informação entre os dados que o consumidor acha que a instituição tem e os que ela efetivamente tem, né? Outro ponto que é importante compreender são os mecanismos de segurança que serão implementados para a proteção dessas informações. E eu digo isso porque é importante para os consumidores essa sensação de segurança, né, com relação ao sistema eletrônico e com relação aos dados, né, que estão ali no banco de dados, principalmente considerando esses diversos ataques cibernéticos que nós vemos que ocorrem nos últimos tempos. E eu presumo, obviamente, que há um planejamento de prevenção contra esses crimes cibernéticos, né, porque as instituições financeiras, em geral, têm uma grande preocupação com esse tipo de questão. Então, esse é um dos aspectos relevantes que precisa, a meu ver, ser amplamente divulgado e explicado para os consumidores, para que ele se sinta seguro em relação a esse novo sistema, para que o sistema realmente funcione da forma que ele foi planejado, né? Da mesma forma, a adoção de mecanismos de segurança que são adotados pelos provedores para garantir a proteção de dados também me parece uma medida muito importante. Acho que é um momento interessante para a gente poder tirar um pouco alguns mitos que são criados, né, e até um certo terror que às vezes acabam criando com base em factoides, que não é realmente a realidade. Eu acredito que o Open Bank vai trazer uma oportunidade para os consumidores, inclusive para que eles tenham maior conhecimento sobre o setor bancário, né, como que ele afeta suas vidas, mas eu acredito que isso vai depender de um estímulo, e esse estímulo não é só das instituições financeiras, mas do próprio Banco Central, da Senacom, das autoridades, ou seja, nós precisamos trabalhar nesse sentido, porque existem diversas externalidades positivas que o sistema pode gerar em benefício ao consumidor e ao bem-estar social. Na nossa Escola Nacional do Consumidor, nós já temos cursos sobre educação financeira muito voltados a essa estratégia do combate ao superendividamento, mas também para o empoderamento dos consumidores, para que eles possam compreender quais são os produtos ofertados pelas instituições financeiras, como eles funcionam, como planejar a sua vida financeira, e o Open Bank vem nesse caminho, né? Então, nós podemos dar esse espaço, inclusive dentro da escola, para que nós possamos divulgar o que é o Open Bank, né? E eu enfatizo que essa é, de fato, uma oportunidade de cooperação. A Senacom já tem feito essa cooperação com o Banco Central, então essa é mais uma oportunidade para aprimorar o mercado financeiro, de modo que isso vai trazer realmente mais competitividade ao setor bancário e financeiro, que é tão concentrado, né? E isso claramente traz ganhos ao consumidor. E, ao mesmo tempo, e sem esquecer, temos, sim, que trazer mais transparência, trazer informações sobre esses mecanismos, tornar esses mecanismos mais claros para que garanta a proteção de dados pessoais de todos os consumidores e para que efetivamente o consumidor se sinta seguro ao utilizar esses novos mecanismos e novas oportunidades que estão surgindo com o Open Banking. Obrigado, secretária Juliana. Realmente acho que a gente vai ter que ainda trabalhar bastante ainda para fazer alguns esclarecimentos, né? E aí eu pegando um pouco do que a professora Ana falou no início, já me levantou várias questões aqui, né, relacionadas o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Mas até uma coisa interessante, né? As pessoas estão um pouco confusas, né? Open Bank, Pix, né? O Banco Central, felizmente, tem feito várias inovações para o mercado, né? E gerou todo esse burburinho positivo, né? Vamos dizer assim. E aí, professora, eu queria tentar aqui trazer... Na verdade, assim, a minha pergunta talvez seja um pouco complexa aqui demais para o tempo e o tema que a gente tem, mas a legislação e, vamos dizer assim, o Open Bank, ele veio muito espelhado na experiência europeia, né? Na verdade, na experiência principalmente britânica desse processo, né? No caso, lá eles já tinham um desenvolvimento bastante
grande com relação à questão de lei geral de proteção de dados dele, já estava um pouco mais avançado, né? E aí, a pergunta é, será que a gente está realmente prontos para essa, vamos dizer assim, para este passo, né, com relação ao Open Bank, essa troca de informações de dados pessoais entre instituições, garantir segurança para esse processo, garantir concorrência nesse processo, né? Porque hoje a gente vê na televisão, né, com relação ao evento do Pix, uma série de propagandas chamando, vem aqui para a minha instituição, faça o cadastro da sua chave aqui. O que acontece nisso? Será que nós vamos ter o mesmo processo dentro do Open Bank? Qual que é a visão que a professora tem com relação ao tema aí? Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não tinha muito mais tempo para fazer algumas considerações aqui de pergunta. Não, eu sou otimista, eu realmente acredito que existem dificuldades, mas todas elas podem ser superadas. Mas a gente só não pode ter, talvez, aquele excesso de otimismo de achar que é algo simples, quando na verdade não é. Então, até a ideia do consentimento, né? Aqueles que estudam mais aprofundadamente a questão de proteção de dados sabem que cada vez mais, inclusive na Europa, o consentimento tem sido considerado uma base extremamente fraca, porque se parte da premissa que por uma série de circunstâncias dificilmente o consumidor tem condições de ter a total noção do que de fato aquele consentimento representa. Certamente que isso não quer dizer que a gente vá abandonar o consentimento, mas a gente precisa ver esse consentimento com muitos cuidados, cercá-lo de garantias, e imaginar o que acontece quando houver uma revogação. Então, até o Diogo, de certa forma, falou isso na fala dele, né? Ou seja, quando houver uma revogação, a rigor, acabou o tratamento de dados. Então, via de regra, terá que haver uma extinção e aqueles dados não mais poderão ser mantidos, salvo de forma anonimizada e mesmo assim com uma série de outras questões. Então, a gente percebe que a lei, ela traz uma série de princípios, como o princípio da finalidade, o princípio da proporcionalidade, que tem um aspecto de minimização, ou seja, a gente, em princípio, só autoriza um tratamento de dados na exata medida em que ele é necessário para aquela finalidade. Então, se a gente está diante de um projeto muito amplo, nem sempre vai ser trivial saber que dados devem ser fornecidos diante de um determinado serviço financeiro ou não, além de outras questões muito importantes. A Juliana colocou muito bem a questão do acesso aos dados. Na verdade, eu entendo, inclusive, que isso é fundamental, porque a própria LGPD, ela deixa muito claro que o usuário ele tem direito a saber quais são os dados que os agentes terão dele, e não só de ter acesso a esses dados, como de fiscalizar a qualidade desses dados, pedir a retificação de eventuais dados equivocados, ou seja, o sistema depende, na verdade, de um grau de transparência e de cuidado com os direitos do consumidor usuário, que é muito grande. E o que me preocupa, talvez, um pouco, é que quando estamos diante de um modelo conjunto que envolve vários agentes, nós vamos precisar delimitar essas responsabilidades de uma forma mais clara. Ou seja, se estamos diante de um dado que está trafegando entre diversos agentes, mas em determinado momento, vamos imaginar, o consumidor, ele revoga o consentimento, ou eventualmente surge alguma hipótese que justifica aquele bloqueio. Como a gente vai dar eficácia num sistema mais complexo que envolve uma coordenação entre tantos agentes para a operacionalização imediata desses direitos? Então, é claro, eu acho que o Diogo está muito certo quando ele disse, olha, a gente tentou ir até onde a gente tinha mandato. A partir de um certo momento é a ANPD que vai ter que também ajudar. Então, se trata realmente de um problema que envolverá aí uma convergência muito grande entre a ANPD, entre a regulação específica, entre o direito do consumidor, também como a Juliana bem colocou, mas, ao meu ver, é fundamental que nesse diálogo fiquem muito claras quais são as responsabilidades de cada um dos agentes e como cada qual vai operacionalizar e assegurar o cumprimento de cada um desses direitos do consumidor. O meu medo em sistemas que às vezes são um pouco mais complexos e que envolvem diversos agentes é que muitas vezes, na hora que surge realmente um problema,
pode ficar uma espécie de um jogo de empurra e ninguém resolve. E, repito, no caso de proteção de dados, a questão indenizatória, em relação à qual todos os controladores têm responsabilidade solidária, então, em relação a isso não haveria o problema, mas ela é a menos importante, porque aqui o que a gente quer é evitar a violação, ou, havendo a violação, o que se quer é restaurar a legalidade o mais rápido possível. Então, eu acho que deve haver um esforço muito grande de todas as autoridades envolvidas, de todas as áreas jurídicas que tratam dessa questão, para operacionalizar os direitos dos usuários e, consequentemente, o regime de responsabilidade dos agentes que estarão tratando esses dados. É algo, ao meu ver, difícil, é algo, ao meu ver, que envolve muitos desafios, mas é algo possível desde que seja feito realmente com as devidas precauções. Então, apesar dos cuidados, não vim aqui apenas para trazer uma postura excessivamente preocupante, mas tão somente para mostrar que o processo ele envolve riscos e que esses riscos têm que ser assumidos com muito cuidado. Obrigado, professora. Eu estou ficando um pouco apavorado, mas tudo bem, vai passar, vai passar. Brincadeira. Não, realmente a pergunta é mais nesse sentido, para que a gente está vendo realmente um lado concorrencial, né, principalmente agora no Pix, que pegou, né, e está andando bastante, e, evidentemente, que a ideia do Banco Central, ao nosso ver, foi a questão de você ampliar a possibilidade de crédito e ter uma concorrência em cima destas informações de crédito de cada consumidor, né? Mas daqui a pouquinho eu volto com o Diogo aqui, que a gente já tem várias perguntinhas aqui que estão chegando pelo chat. Eu queria passar para a Mariana. E, Mariana, você, pelo que você colocou nas suas considerações iniciais, você realmente participou aí desde o princípio dessa história da implementação dentro do Nubank, né? Viveu aí na pele todo esse processo, LGPD e tudo mais. Me diz uma coisa, você acha que realmente o mercado está totalmente preparado aí para o Open Bank, ou você vê ainda algum gap também com relação à LGPD, né? Em termos de tecnologia, em termos de segurança, que foi um ponto aqui que eu levantei também, e a professora também. Você acha que ainda faltam alguns ajustes aí dentro do prazo, aí, vamos dizer, que a gente tem para o lançamento do Open Bank? Qual que é a sua opinião a respeito aí, falando um pouquinho, não só, obviamente, do Nubank, mas do mercado aí, das informações que você tem trocado com todos? Olha, eu acho que é um grande desafio. Então, tem muito trabalho a ser feito e não é fácil garantir realmente a segurança. Então, pelo lado do Nubank, o Nubank nasceu digital, né? Então, o Nubank tem uma parte muito forte realmente de tecnologia. Então, para o Nubank pensar em estrutura, em APIs, qual a melhor forma de ter APIs que sejam flexíveis, que sejam fáceis de ter uma ligação, que possam evoluir, que não tenham barreira para novos entrantes, que tenham que realmente consigam acompanhar o crescimento. Então, para o Nubank, é fácil de enxergar isso dentro da estrutura que a gente tem, porque o Nubank é novo, o Nubank tem hoje 7 anos, então, para o Nubank, isso é um desafio, mas o Nubank tem já uma estrutura que consegue abarcar bem o que a gente precisa realmente para construir uma infraestrutura de forma segura e sólida. Agora, para os novos players, eu não consigo falar por eles, mas eu acho que por serem, para os grandes bancos, por exemplo, por serem entidades com mais antigas, que têm estruturas diferentes, que têm tecnologias diferentes, é um desafio grande os players todos conversarem e chegarem realmente num denominador comum. Então, acho que esse é o desafio. Então, precisa ter um denominador comum para que tenha um padrão realmente de API para o sistema conseguir fluir, para ser fluido. Então, se não tiver um padrão, isso realmente pode reduzir a segurança. Então, o padrão
de API para o trânsito de dados é um dos motivos para o sucesso do Open Bank, né? Então, as discussões que tem agora nos GTs sobre escopo de dados, isso tudo vai muito nesse sentido. Como que isso pode ser acomodado de uma forma que seja seguro, de uma forma que seja fluido, de uma forma que, além de tudo, seja uma jornada que funcione para o consumidor. Então, é um grande desafio conseguir uma linguagem comum entre todos os players. E aí, por outro lado, falando sobre a cultura, olhando não só para essa parte de segurança, mas a cultura de proteção de dados. O Brasil está engatinhando ainda, né, com relação à cultura de proteção de dados. A gente tem uma lei super nova que foi inspirada no GDPR, e a Europa já vem de um histórico muito mais sólido de proteção de dados. Então, o GDPR veio depois da diretiva, então eles têm muitos anos já na nossa frente de proteção de dados, e a gente está engatinhando agora. Então, algo que já foi falado aqui também, precisa realmente levar educação, precisa levar conhecimento. Então, quanto mais a gente consiga levar educação, levar conhecimento sobre produtos, sobre os padrões, sobre proteção de dados, mais a gente vai conseguir empoderar cliente, consumidor, titulares de dados e passar realmente essa segurança. Então, puxando um pouco para o lado do Nubank, uma coisa que a gente trabalha bastante é fazer essa comunicação. Então, a gente, quando o Nubank, nesse período de adequação para a LGPD, quando a gente publicou uma nova política de privacidade, no paralelo a gente fez também um post no blog com uma linguagem mais próxima do nosso cliente, explicando de uma forma mais detalhada e mais próxima o porquê daquelas alterações. Então, a gente busca sempre fazer isso, sabe? Mostrar o porquê daquelas alterações para levar esse conhecimento, para levar essa educação, porque esse conhecimento de proteção de dados, ele precisa chegar nas pessoas, precisa chegar no cliente, no consumidor, no titular de dados de uma forma geral. E quanto mais as pessoas tiverem esse conhecimento, mais o nosso país como um todo vai melhorar e o mercado também vai alcançar o mesmo padrão, né? Então, é algo que a gente luta bastante. Então, acho isso realmente fundamental. Obrigado, Mariana. Eu acho que traduzir em palavras mais simples, às vezes, né, as coisas para o consumidor final, isso facilita, senão ele pode ficar perguntando quem é esse tal desse consentimento, né, quem é essa pessoa que eu não conheço, né, umas coisas que acontecem. Então, realmente é isso. Bom, eu tenho aqui, já tem várias perguntas, né, aqui que foram feitas pelo chat. Eu vou começar com a primeira aqui, que eu acho que está mais indicada aí para você, Diogo, responder para nós, que é o seguinte, a pergunta é assim, o Bacen definiu que a hipótese de tratamento de transferências de dados no Open Banking vai ser pelo consentimento, essa pessoa que vai ser apresentada para o consumidor, né? Como vai se dar o gerenciamento desse consentimento que é multiparte, já que o ônus da prova é do controlador? Uma pergunta bem específica aí. Quase operacional. Vamos lá. Antes, primeiro, falar que a sugestão de um evento conjunto com a Senacom acho que é válida, acho que é muito importante, acho que é só agora a gente pensar numa agenda comum, mas da minha parte, pelo menos, está aceito, tá? Sobre a questão do consentimento, depois eu gostaria de falar um pouco de segurança, tá? O consentimento, o que ocorre, tá? Ele vai ter que ser dado na instituição que vai receber os dados, né? Isso até olhando aqui na LGPD é isso, né? Quem vai fazer o tratamento de dados vai ser quem vai receber os dados. Então, o consentimento é dado ali. No entanto, o mecanismo que a gente está vislumbrando no Open Bank, que também é o que está sendo adotado nas outras jurisdições, como, por exemplo, o Reino Unido e a Austrália, é que o cliente ele vai ser migrado para o ambiente da instituição transmissora dos dados, onde ele vai ter que se autenticar e confirmar aquele compartilhamento. Obviamente, as finalidades para o tratamento a gente não acha conveniente que seja
levado ao conhecimento da instituição que vai transmitir os dados. No entanto, há outras informações sobre o que vai ser compartilhado, o prazo que vai ser compartilhado, essa instituição vai deter. Por essa razão, nós possibilitamos que o cliente possa solicitar a revogação do seu consentimento em qualquer uma das duas, tanto na instituição receptora quanto na instituição transmissora. No caso, a gente entende que isso é possível. Eventualmente, o próprio mercado pode pensar em alguma outra solução centralizada, de ter algum local que o cliente pode controlar todos os seus consentimentos, mas por hora o que a gente está garantido é que ele pode, sim, solicitar a revogação do seu consentimento em qualquer uma das instituições que estiverem envolvidas nesse compartilhamento. Então, depois haveria, obviamente, comunicação entre as instituições para ambas poderem acessar o compartilhamento. Então, a sistemática prevista já garante total a possibilidade e flexibilidade para o consumidor e onde ele achar mais conveniente fazer esse cancelamento. A gente só acha que também, até para não ter, vamos dizer assim, práticas anticoncorrenciais, a instituição que é a transmissora de dados, ela não pode ficar assediando o cliente para cancelar aquele consentimento. Ela tem que ter no seu ambiente um local onde o cliente possa solicitar essa revogação do consentimento, mas ele não pode ficar ativamente propondo para o cliente cancelamento, já que ele poderia fazer isso exatamente para uma prática anticompetitiva. Aí eu queria falar só um pouquinho sobre a segurança, se vocês me permitirem, que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? No caso, a sistemática vislumbrada que eu citei de consentimento, de identificação, consentimento, e depois autenticação, confirmação, e também tem a autenticação entre as partes, tá? Tem um diretório de participantes no âmbito da estrutura responsável pela governança do Open Banking, onde as instituições vão trocar as credenciais. Então, todo mundo vai ser perfeitamente identificável. E as instituições participantes, como eu citei, elas são instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Lembrando, como eu citei até na minha fala inicial, temos a lei do sigilo bancário desde 2001. Então, os bancos já sabe que o tratamento de dados de consumidores é algo bastante sensível e, obviamente, qualquer vício nesse tratamento estaria sujeito a sanções legais. Então, no caso, como novos entrantes também vão ter que se adequar à regra do jogo, ou seja, ter uma política de segurança cibernética, observar a regra do ecossistema do Open Banking e eventual descumprimento vai implicar em sanção, entendemos que temos um ambiente que eu posso tranquilamente falar que a contratação de um serviço na sistemática do Open Banking é tão segura, e na verdade até mais segura, porque ele vai consentir em um ambiente, depois se autenticar em outro, é até mais seguro do que ele contratar um serviço hoje no ambiente do Internet Banking, ou então num app da instituição financeira na qual ela tem um relacionamento. Então, a sistemática que a gente está prevendo é segura, e na questão de responsabilização também a gente está exigindo que elas tenham mecanismos, processos, testes, trilhas de auditoria, que possibilitem que seja identificado se houver algum ruído no processo, alguma falha de alguma instituição, e precisar quem foi a que realmente teve culpa naquele processo para, no caso, a nossa aplicação de sanção administrativa, e também isso ajudaria também numa decisão, eventualmente, por parte do Poder Judiciário, determinando quem teve responsabilidade por causa daquele eventual vazamento de dados, alguma outra falha no processo de tratamento de dados. Então, falei demais, mas assim, eu achei importante falar um pouquinho de segurança, porque é importante e é uma das premissas básicas do Open Banking. Tem que ser ágil o compartilhamento, sim, mas a segurança é crucial. Obrigado, Diogo. Na verdade, a gente tem um tempinho ainda, talvez, para um outro bloco aqui de considerações finais, que, evidentemente, a gente vai ter um espaço para falar, talvez, um pouco da segurança, mas só voltando no ponto aqui, tinha uma pergunta na sequência, que eu acho que, mais ou menos, você já respondeu, né? Mas eu acho que é bom só dar uma certificada aqui para ver se ficou faltando algum detalhe, que é a seguinte: tá bom. Após a nova instituição iniciar o relacionamento com o cliente, como fica o final da validade do consentimento ou a sua revogação, já que outras hipóteses estarão válidas neste momento, né? Acho que você falou um pouco, mas talvez reforçar o ponto aí.
Então, assim, uma questão importante aqui, que quando a gente está falando, por exemplo, o cliente ele contratar um serviço em uma outra instituição, e para isso ele vai compartilhar o dado até para a outra instituição conhecer e fazer aquela oferta de serviço. Aqui a gente não, quando a gente usa o termo portabilidade de dados, a gente não está falando que vai cessar o relacionamento do cliente com aquela instituição anterior. Obviamente, o cliente vai ter que tomar a decisão. Se eu, por exemplo, eu quero migrar do banco X para o banco Y, todo o meu relacionamento, eu vou começar primeiro transportando as minhas informações, mas se eu tenho um relacionamento com aquela outra instituição, por exemplo, eu tenho uma conta de depósitos, você vai ter que seguir os procedimentos normais de cancelamento, de encerramento daquela conta. Então, sempre que a gente fala de portabilidade dos dados, a gente não está falando que a gente vai encerrar o vínculo com aquela outra instituição anterior. Obviamente, se o tratamento de dados que estava ocorrendo era para uma finalidade que já cessou naquela outra instituição, por qualquer razão, como já citado, a lei estabelece que tem que ter a anonimização daquele dado ou exclusão dos dados. Então, não sei se eu peguei todas as nuances da pergunta, mas eu entendi que era isso que estava sendo questionado. Se não, por favor, me desculpe, e se puder reformular um pouquinho, aí eu posso talvez prestar algum outro esclarecimento. Tomara que a gente tenha tempo ainda para conseguir fazer isso, mas eu vou dar uma corrida aqui que tem bastante pergunta, e aí, Mariana, eu vou passar essa aqui para você, que eu acho que você consegue, na verdade você já falou um pouquinho, acho que você consegue colocar um ponto aqui. Na verdade, está perguntando, né, como está sendo o relacionamento do Banco Central e das instituições, né, na organização dos requisitos técnicos. Pelo que tem, ele pergunta assim, pelo que tenho visto, são as APIs, mas será que tem alguma padronização para troca homogênea e não controle de autorização de acesso? Acho que é essa a pergunta aqui. Tá. Você faz parte do grupo, né? Então, acho que você consegue ajudar a responder como que está a questão da padronização e das APIs e desse diálogo aí entre as instituições. Sim. Bom, diálogo é muito bom, mas ainda está em discussão. Ainda a fase que a gente está agora, o Diogo até pode falar mais, né? Mas por enquanto ainda não tem definição, mas são discussões muito boas e são discussões muito ricas. Então, é difícil conseguir chegar realmente num meio termo para acomodar as coisas de uma forma que funcione, que seja fácil e eficiente. Então, é um grande desafio, mas normalmente as pessoas que se dispõem a participar desses grupos de trabalho são pessoas que são muito engajadas nas discussões e que participam realmente ativamente dessas discussões buscando um bem comum. Então, é muito interessante fazer parte e até assistir discussões de grupos de trabalho nesse sentido, porque são discussões muito ricas e buscando realmente o entendimento. Então, é construir algo e que vai realmente mudar o mercado. Então, não é fácil, demora um certo tempo, mas é realmente enriquecedor. E costuma-se ser um bom relacionamento, sim. Então, são pessoas que estão realmente lá querendo achar um meio termo, querendo uma solução e querendo que funcione, querendo um resultado positivo. Então, por enquanto, é nesse lugar que a gente está, nesse meio do caminho. Estamos otimistas, então, vamos dizer exatamente, assim. Exatamente, estamos otimistas. A padronização facilita bastante, facilita na questão da segurança, acho que todo o mercado tem entendido isso e tem uma oportunidade por trás disso aí, né? Então, acho que com certeza vai chegar um bom termo aí entre todas as partes. Professora Ana, eu acho que essa aqui talvez fique boa para você estar respondendo, que é o seguinte: quais são as situações do ponto de vista jurídico em que não caberá a revogação do consentimento?
Olha, essa é uma ótima pergunta, porque até pelo que eu entendi, talvez o Diogo possa até me confirmar isso, até pelo que eu entendi da resolução conjunta, o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo, e essa é a regra desse consentimento. E é claro que existe algum tipo de discussão no cenário mais amplo de Lei Geral de Proteção de Dados sobre eventuais limitações nesse sentido, mas veja, a portabilidade ela é estabelecida principalmente em benefício do próprio titular. Então, me parece que a partir do momento em que ele mesmo não quer mais que os seus dados circulem, eu tenho dificuldade de imaginar qualquer restrição a que isso aconteça, né? É muito importante, por isso que eu disse, a gente entender o Open Banking do ponto de vista da eficiência do sistema financeiro, do sistema competitivo, sem dúvida nenhuma, mas do ponto de vista do usuário, é fundamental a gente também lembrar que o que está em jogo é o direito dele à proteção de dados, direito que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconheceu neste ano como um direito fundamental. Então, nesse sentido, e partindo da premissa que aqui é uma utilização econômica que se dá no interesse do próprio usuário, eu tenho muita dificuldade de imaginar uma situação em que a gente não poderia imaginar a revogação desse consentimento. E tenho a impressão que é essa a ideia da resolução. Queria até que o Diogo me confirmasse, porque quando eu li a resolução, foi isso que me pareceu, não é isso, Diogo? É isso, ele pode a qualquer momento pedir para cessar o compartilhamento de dados. Obviamente, aquele polo que recebeu os dados, até olhando a LGPD, tem algumas questões que ele tem que manter alguns dados para fazer frente a algumas exigências legais e regulatórias. Mas o compartilhamento em si ele tem que ser cessado. Agora, os dados que aquela parte recebeu, para ser excluído, anonimizado, aí tem que seguir o que está na legislação. Aí, aproveitando que eu estou falando, eu gosto de falar muito. Eu passei a bola para você, né, Diogo? Aproveita. Uma coisa muito importante, até para complementar a resposta da Mariana, que ela também tinha pedido para fazer um comentário, é que a gente está querendo ter uma ampliação da participação social nas discussões sobre os padrões técnicos, né? Então, até na última normativa que editamos no final do mês passado, a gente estabeleceu que a estrutura de governança vai ter que ter fóruns permanentes de discussão com especialistas e outras partes interessadas, que hoje as discussões estão ali muito voltadas para players de mercado, mas a gente imagina que acadêmicos, inclusive associações que representam consumidores também poderiam participar das discussões, até quando a gente começa a falar de experiência do consumidor no âmbito do Open Banking. Então, a gente está querendo fortalecer isso e também exigir maior transparência. Então, essa estrutura vai ter em breve um portal Open Banking, em que ela vai dar publicidade a todas as discussões que estão acontecendo ali, seja em nível técnico, seja em nível deliberativo, para prestar contas para a sociedade, porque estamos em um momento que eu acho que isso é crucial, e o Open Banking é para, no final das contas, beneficiar o consumidor. Então, o consumidor tem que saber o que está acontecendo, as discussões que estão acontecendo, mas uma coisa eu posso falar pela experiência que tivemos na fase 1, é que discussões sobre padrões técnicos é algo muito tranquilo. Por quê? Porque já temos referências internacionais. Claro que podemos ter novas evoluções tecnológicas em que se caberia a mudança de alguns padrões técnicos, mas são discussões que estão acontecendo em clima harmônico. Obviamente, quando há discussão, por exemplo, sobre escopo de dados, há visões diferentes, mas o Banco Central está participando das discussões e, no final das contas, ele que vai revisar. Então, o mercado vai apresentar uma proposta para o Banco Central e o Banco Central, na sua regulação, ele vai levar em consideração os objetivos do Open Banking, mas também a própria missão do Banco Central e esse objetivo final que eu falei, que é beneficiar o consumidor. Então, ainda que haja alguma decisão por parte do mercado como um todo que não seja benéfica para o consumidor, o Banco Central ele está disposto e vai fazer a revisão dessa decisão antes de tornar em regulação, antes de incorporar ao arcabouço regulatório. Então é isso, gente, só para dar meus 2 centavos sobre os dois questionamentos também. Parádio, eu queria só fazer uma lembrança aqui, né? Porque, independentemente da regulação que já está sendo estabelecida no Open Banking, a LGPD, no artigo 8º, parágrafo 5º, ela é muito clara também quando ela diz: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular,
inclusive por procedimento gratuito e facilitado, ou seja, não apenas você estabelece um direito geral dessa revogação, como você diz que isso tem que ser facilitado exatamente para reforçar o empoderamento do titular nessas situações. Perfeito, muito bom. Então, vamos apertar o botão do DEL quando a gente não quiser ter mais essa informação, mas vamos lá. Eu queria passar essa outra pergunta aqui, que eu acho que a secretária Juliana pode nos ajudar aqui a responder das perguntas do chat, que é o seguinte: o que o titular dos dados, né, o caso consumidor, poderá esperar de proteção em um cenário de inovação, em uma cultura de proteção aos dados pessoais em desenvolvimento? Essa é uma pergunta interessante mesmo, hein? Com certeza é. Mas o que eu gosto de lembrar sempre, quando surgem essas questões, que independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, essa proteção ela já existe no Código de Defesa do Consumidor. Né? E também nós temos que retomar um histórico que vem do Marco Civil da Internet, né? Também que trouxe mais força para essas questões da proteção dos dados dos usuários, que não deixam de ser consumidores, né? Então, obviamente, eu acho que tem uma curva de aprendizado que vai ser necessária agora com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela provavelmente não vai começar operacional, né? Tem todo um período de adaptação, até acho que vamos ter aí um caminho a seguir, mas nós temos que lembrar que esse processo de incorporação das melhores práticas diante da expectativa da Lei Geral de Proteção de Dados foi um processo que começou já há algum tempo, principalmente para as grandes empresas, né, grandes grupos econômicos, e isso também inclui boa parte das instituições financeiras, né? Não vou falar das pequenas, mas das maiores, certamente sim. Essa mudança de comportamento já vem há algum tempo, tanto que temos tantos eventos, seminários e até especialistas, né, trabalhando com cumprimento, né, da adequação dos seus ambientes com relação à expectativa da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive dentro do setor público. Tá? Dentro do setor público, nós também estamos nos adaptando já a um processo, por exemplo, dentro da Senacom, nós temos lá o consumidor.gov.br, né, que é uma plataforma oficial do governo federal para autocomposição de conflitos entre consumidor e fornecedor, né? E temos boa parte das instituições financeiras lá. Veja, ali o ambiente já está totalmente, né, em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente também tem que dar um bom exemplo, né, no setor público. Então, eu acredito que sim, vai ter uma questão agora de incorporação, quando falamos de proteção de dados, regra geral, mas não podemos esquecer que nas relações de consumo nós já tínhamos um código que já é vigente há 30 anos, né, comemorou 30 anos esse ano o Código de Defesa do Consumidor, e que ele é plenamente aplicável a essas situações, independentemente da aplicação futura da Lei Geral de Proteção de Dados pela Agência Nacional de Proteção de Dados. O que eu também acho que vai precisar existir, e isso para mim já está muito claro que é uma preocupação interministerial, né, nós vamos ter que dar um suporte, uma espécie de acordo de cooperação técnica, vai ser realizado inclusive com a Senacom e a ANPD, porque realmente nós temos aí uma espécie de overlap, né, nós temos atuações que são obviamente, regidas por legislações distintas, mas que vão trabalhar com fenômenos jurídicos idênticos, né, com um olhar diferenciado, ou seja, a Senacom com o olhar de proteção e defesa do consumidor, a ANPD com a aplicação da proteção, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos precisar dialogar, como fazemos com, né, a Senacom faz com o Banco Central, como ela faz com a Anatel, como ela faz com outros órgãos reguladores, e provavelmente o CAD também vai fazer. Então, temos aí um espaço também importante para que haja essa coordenação entre os órgãos reguladores e aqueles que trabalham ou com a proteção da concorrência ou com a proteção do consumidor, para dar esse amparo, né, para os consumidores de forma geral, né? Então, eu acho que podemos ficar tranquilos. Agora é mais importante realmente desmistificar o que é o Open Banking, trazer todas as possíveis externalidades positivas para o consumidor. Eu entendo que o mercado é extremamente concentrado agora, nós temos uma curva de oportunidade que é muito importante. Então, o que eu tenho dito, né? Precisamos entender como vai funcionar para passar essa segurança para os consumidores, né, com relação à utilização dos seus dados, das suas informações, e para ele se sentir seguro também, né, com esses novos mecanismos,
para que nós possamos realmente ter os benefícios que são esperados aí com esse movimento tão importante, né, do Banco Central, parabenizando aí o Diogo e toda a equipe, né, pelo trabalho que tem realizado, e o diálogo, obviamente, né, entre todas essas frentes. Eu falo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque é um sistema bastante complexo mesmo, né, e você tendo essas pessoas que atuam na ponta, que atendem o consumidor, também trabalhando nessa desmistificação e trazendo a melhor informação e transparência, certamente os consumidores e usuários vão se sentir confortáveis em experimentar, né, e ter essa nova experiência aí que depende muito realmente, né, desse incentivo à inovação. Perfeito. Não deixa de ser, Eduardo, uma promoção à cidadania financeira, como está lá nos objetivos do Open Banking, né, Diogo? É verdade. Na verdade, o que a gente imagina é que vai ter efetivamente uma concorrência maior na oferta de crédito para os consumidores que quiserem estar consentindo, né, que outras instituições avaliem as possibilidades de crédito ou de taxa de juros para determinado tipo de operação que aquela empresa, a empresa receptora vai poder fazer, ou as receptoras, né? Não precisa ser necessariamente que ele dê o consentimento de participar. E falando um pouquinho aqui, Diogo, tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que isso aqui é bem objetivo aqui para você responder, que é o seguinte: a questão da portabilidade, né? A pergunta que foi feita aqui é o seguinte: a instituição de origem não pode enviar os dados sem uma hipótese de tratamento. Por que o Bacen não usou simplesmente o conceito da portabilidade? Tem um microfone aí, Diogo. Pode só repetir, porque teve um corte para mim. A internet aqui nesse horário, aqui em casa, não é das melhores. Então, se puder, por gentileza, videogame aí, começando a baixar os filmes, vamos lá. Vou repetir de novo. A instituição, sobre portabilidade, a instituição de origem não pode enviar os dados sem uma hipótese de tratamento. Por que o Bacen não usou simplesmente o conceito da portabilidade? Na verdade, é o conceito da portabilidade, né? Então, a transferência que eu falei, que a instituição de origem não vai saber, é só a finalidade do tratamento em que a instituição receptora dos dados informou para o cliente, porque é uma relação bilateral entre consumidor e cliente. Obviamente, se o cliente quiser revelar para a instituição, não vemos problema, mas o conceito todo é portabilidade. A questão é que, às vezes, as pessoas veem o conceito de portabilidade como cessar totalmente o vínculo que eu tenho com a instituição anterior. E, na verdade, a gente tem uma visão um pouco distinta a respeito disso. Então, a finalidade do tratamento pode ser para a concessão de um seguro, por exemplo. E, no caso, eu não quero cessar o relacionamento que eu tenho com a instituição, que eu hoje tenho relacionamento de conta, porque eu quero manter a conta ali. Então, a gente está num ambiente de banking as a service, né? Então, não necessariamente você precisa ficar... Você pode contratar serviços no ambiente de outras instituições, de múltiplas instituições. Então, acho que antigamente as pessoas ficavam presas a uma instituição e achavam que ali ela teria que fazer todo o seu relacionamento, seja crédito, investimento. A gente já passou disso, a gente tem regras, inclusive, para facilitar que o cliente possa transferir seu relacionamento de crédito para uma outra instituição. E no futuro, a gente, como eu falei, o Open Banking, a gente está disciplinando aqui o seu início, ele vai evoluir e próprias regras de portabilidade do crédito e portabilidade do salário vão ser integradas aqui ao ecossistema do Open Banking. Por quê? Porque é seguro e é ágil. Então, o conceito de portabilidade, para mim, sim, está sendo observado, só que a gente não pode simplesmente assumir que em todas as situações o cliente está migrando para uma outra instituição porque ele quer cessar o relacionamento que eu tenho com o outro. Não, na verdade, eu posso estar compartilhando meus dados porque eu quero contratar um outro serviço específico que uma outra instituição concede. Então, é por isso que a gente teve que fazer diferente, por exemplo, que outros setores entendem como portabilidade, como a própria setor de telecomunicações, que ele é fácil, né? Você está falando só de conta de uma linha telefônica, por exemplo. Então, eu estou indo para outra porque eu quero acabar com o relacionamento nela. Aqui não, a gente está falando de dados. Então, a migração dos dados
não impede que o cliente queira permanecer com relacionamento com aquela instituição de origem. Perfeito. Bom, eu acho que a gente poderia ficar talvez mais umas 3 horas aqui. Eu queria fazer inúmeras perguntas ainda sobre concorrência para a professora Ana Frazão, perguntar um pouco mais para a secretária Juliana e para você, Diogo, mais, e para a Mariana, evidentemente. Eu sou um pouco mais técnico, né? Com certeza a gente teria algumas figurinhas para trocar sobre segurança, sobre implementação e tudo mais, mas o pessoal que já está me avisando que a gente tem que partir para as considerações finais, infelizmente. Então, Diogo, pediria para você fazer as suas considerações finais sobre o tema por favor. Agora eu lembrei de abrir o microfone. Não, então, gente, o principal desafio, como eu citei no início da minha fala, é realmente engajar o consumidor, tirar o consumidor da inércia. A gente tem adotado mecanismos, até um que vale a pena complementar as respostas que nós demos, que o consentimento, ele, além de ele ter que ser compatível com a finalidade do tratamento, ele também vai ser válido por 12 meses, porque a gente quer garantir que o consumidor tenha um novo período de reflexão, que pode ser que no início de Open Banking o consumidor comece a achar interessante fazer o compartilhamento para um serviço tal, mas assim, ele pode eventualmente esquecer que fez aquilo, então a gente está botando essa trava, é algo que existe em outras jurisdições também, exigir um novo consentimento, né, ainda que aquela finalidade ela se perpetue, né, mas assim, a gente quer dar esse novo período de reflexão para o consumidor, mas de qualquer forma, está no momento que de definição de padrões técnicos já foram feitos para a fase 1, vamos definir a fase 2, mas está em momento de começar a comunicar com o consumidor. Por quê? Enfim, como já foi dito aqui algumas vezes, ele tem algumas responsabilidades também, ele não compartilhar suas credenciais de forma maciça, então assim, o próprio Open Banking, ele fala que o compartilhamento de credenciais não faz parte do seu escopo, então a credencial do consumidor, não compartilhe com terceiros, indiscriminadamente, realmente use a credencial quando você realmente quiser fazer o compartilhamento e for necessária a sua autenticação. Mas para outras finalidades, por favor, é um pedido, mas assim, vivemos em uma sociedade que as pessoas ainda não têm muito acesso a informações e também não têm muita familiaridade com o uso de meios eletrônicos para contratar produtos e serviços financeiros. Com a pandemia, a gente viu essa digitalização um pouco forçada, então muitas pessoas que não tinham até hoje feito transações financeiras por meios digitais fizeram pela primeira vez. Estamos vendo números crescentes nesse sentido, mas é importante, então, medidas tanto de educação financeira, educação digital, que o Banco Central vai iniciar. Por hora, estávamos muito focados, obviamente, no lançamento do Pix, porque o Pix também ele provoca uma grande revolução na prestação de serviço de pagamento. O Open Banking ele vai absorver o Pix de alguma forma, porque quando houver o iniciador de transação de pagamento no processo do Pix, isso aqui está disciplinado no âmbito do Open Banking, então os projetos se convergem de alguma forma, mas o que eu queria dizer é que o Banco Central vai começar seu processo de comunicação, não falar só sobre Pix, vai começar a falar também sobre Open Banking para a população como um todo, mas o Banco Central tem recursos escassos, limitados, então a gente sempre conta com parceiros, eventos como esse acho que ajuda para desmistificar algumas coisas relacionadas ao Open Banking, passar a visão do regulador e debater com outros especialistas, porque de qualquer forma a gente entendemos que o Open Banking ele é benéfico em muitas frentes, que o próprio Banco Central hoje não tem conhecimento, porque é um ecossistema evolutivo, e é sempre bom ter a visão de todos os players que estarão envolvidos no ecossistema de alguma forma, porque a gente quer construir algo, como eu falei, benéfico para o consumidor, então é bom essa troca vamos dizer assim, muitas pessoas apresentando visões diferentes para a gente poder convergir numa definição única com relação aos padrões técnicos. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, Diogo. Gostaria de passar para a professora Ana Frazão. Por favor, professora.
Muito obrigada, Eduardo. Eu, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite, fazer um cumprimento muito especial também ao Diogo, à Juliana, à Mariana. Aliás, é sempre muito bom ver mulheres jovens e talentosas como você, Mariana, à frente desses objetivos. E dizer que, nessa palavra final, eu acho muito importante, a gente chegou a falar muito aqui da cidadania financeira, mas eu acho que essa cidadania financeira precisa vir acompanhada da cidadania digital. Eu, nesse ponto, confio muito numa opinião do Harari que governança de dados é o assunto mais importante da nossa época. Disso depende uma série de aspectos fundamentais. A própria proteção de dados em si mesma, ela é um direito fundamental e ela dialoga com diversos outros dos mais importantes, que vão de liberdade, igualdade, cidadania, a própria individualidade no sentido do livre-arbítrio. Então, com certeza, o Diogo mencionou muito bem, hoje os bancos já são submetidos a fortes regras de sigilo, mas é claro que quando a gente pensa num ecossistema em que esses dados passam a transitar e em que vários outros agentes passam também a titularizar esses dados, a gente aumenta os riscos de má utilização. E não me refiro apenas à questão de hackers e, portanto, ataques por parte de terceiros, mas utilizações indevidas pelos próprios componentes do sistema, que precisam estar adstritos ao princípio da finalidade, portanto, precisam cumprir todos os princípios e os direitos dos usuários. Então, eu acho que a gente tem excelentes fundamentos para transformar esse direito à portabilidade num instrumento, de fato, de empoderamento do cidadão, de dinamização da concorrência num setor tão concentrado, mas a gente viu também que existem alguns desafios que vão exigir, inclusive, uma cooperação ou um azeitamento entre o Open Banking, o Sistema de Proteção do Consumidor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Há várias questões que ainda não estão suficientemente claras. Eu acho que o sistema, né, no sentido da elaboração, ele está indo muito bem. Há uma série de cuidados que já são previstos, por exemplo, nessa resolução conjunta do Banco Central, que disciplina, ao meu ver, vários aspectos de uma maneira muito interessante, mas o sistema precisa evoluir com muito cuidado e, como tudo relacionado à proteção de dados, certamente será também um projeto que precisará de um monitoramento constante, de atualizações constantes, a fim de assegurar todas as eficiências que a gente espera e quer desse projeto, mas também com a proteção de dados, que vai ser fundamental para esses usuários consumidores. Então, acho que é isso, Eduardo, e agradeço a você mais uma vez pela condução e pelo convite. Foi uma honra estar com vocês aqui. Obrigado, professor. O prazer foi nosso, com certeza, e do público que está nos assistindo aqui. Queria passar para você, Mariana, para suas considerações finais. Obrigada. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite. Foi super interessante participar desse painel com vocês. Só para um ponto que eu queria aproveitar aqui nesses meus últimos minutinhos, reforçar mais um ponto também dessa questão da segurança, né? Igual como a Juliana falou também, não é novidade nenhuma, né, para instituições financeiras. Então, o Banco Central fez realmente um belíssimo trabalho e instituições financeiras já têm, né, lei do sigilo bancário, a gente tem também a 4658, então as instituições financeiras já têm um cuidado com dados pessoais que é bem anterior à LGPD. Então, a LGPD não veio como uma novidade para o setor financeiro. Então, é um setor que já tem um cuidado super forte com dados pessoais, uma segurança reforçada e um regulador também. Então, a LGPD com a NPD não veio para mudar uma dinâmica do setor financeiro, veio para trazer alguma novidade, mas não para mudar o que o setor financeiro já tem de cuidados hoje com dados pessoais, né? Então, isso é algo que acho que pode reforçar um pouco a questão de segurança do ponto de vista do consumidor mesmo. Então, o Open Banking, a gente tá animado do lado do Nubank, o Nubank tem participado ativamente das discussões, a gente pensa muito na jornada do consumidor, a gente pensa muito em passar a informação realmente de forma clara, a gente pensa que é dessa forma que a gente
vai manter a nossa cultura e manter o que levou ao surgimento do Nubank, que foi esse inconformismo, que foi desburocratizar. Então, se a gente um dia mudar um pouco essa linguagem, a gente vai criar uma barreira que é contrária à nossa cultura. Então, a gente busca muito fazer as coisas dessa forma, com muita transparência. Então, esse sempre foi o nosso motor. Então, a ideia é continuar dessa forma e mantendo diálogo com o Bacen, com a Senacom, com todos os órgãos que estão próximos da gente e buscando realmente mais segurança e um mercado sempre melhor. Então, muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês e boa noite a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado pela tua participação também. Por favor, secretária Juliana, suas considerações finais. Muito obrigada, Parage. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de trazer essa perspectiva mais consumerista, né, para esse debate. É um prazer, realmente, poder estar aqui ladeada do Diogo, da Mariana, da professora Ana. E eu acho que é bem por esse caminho que a gente vai conseguir também promover, né, essas facilidades e o potencial que existe nessas aberturas, né, de mercado. Você diminuir barreiras à entrada também de novas instituições financeiras dependia de um movimento regulatório. E agora que nós estamos vendo isso, acho que tem um potencial de maximização, que obviamente tem que ser tratado com todas as ressalvas jurídicas e, né, trazendo toda a segurança necessária para o consumidor, mas eu vejo aqui uma perspectiva muito positiva que nós temos para o futuro e que traz, né, essa visão que é interdisciplinar, né? Eu acho que os fenômenos todos estão sendo analisados aqui com esse debate de uma forma bastante interdisciplinar, uma perspectiva regulatória, concorrencial, consumerista, e eu acredito que é a partir daí também que nós vamos conseguir eliminar todos esses gaps de compreensão, né, para que o consumidor ele tenha o acesso e, ao mesmo tempo, ele tenha a segurança de utilizar esses novos mecanismos. Ficamos aqui abertos, né, na Senacom para dialogar com todos os stakeholders e também com as instituições, com o próprio Banco Central. Também acreditamos que é dessa forma, né, trabalhando com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que nós vamos conseguir desmistificar essas novidades dentro do sistema financeiro. Obrigado, secretária. Bom, queria agradecer a todos vocês. Realmente a gente precisaria de mais tempo para debater um tema tão interessante aqui para o público, para quem está nos assistindo, né? Mas, de antemão, queria agradecer você, Diogo, Ana Frazão, Mariana, Juliana. Acho que foi bastante enriquecedor essa nossa tarde aqui. E acho que o ponto importante é que tanto você quanto o Diogo colocaram, acho que foi o passo importante dado pelo Banco Central na flexibilização para a ampliação da concorrência nesse mercado. Acho que esse aspecto é realmente bastante relevante, muito importante, e está nos trazendo para um patamar agora, com a implementação do Open Bank, do Pix e tudo mais, para uma pluralidade aí não tão concentrada como a gente tem das instituições financeiras. E, evidentemente, que isso vai acabar beneficiando o consumidor. E, óbvio, que a gente precisa pensar em todos esses detalhes, né? Toda essa segurança, toda essa tratativa com o consumidor, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, e, obviamente, que nós aqui do NIC, né, aí falando um pouco como NIC aqui, essa é a 11ª edição do Seminário de Proteção de Dados. Felizmente, é um prazer a gente poder contar com pessoas tão ilustres para um tema tão interessante para nós. Então, queria agradecer a todos vocês, uma boa noite para todos.